É neste clima de reflexão e engajamento que estamos dando início à nossa programação de hoje com uma atividade que trará o painel sobre o painel das entidades, formação e valorização dos professores. O que mais cada entidade tem feito? Teremos a honra de receber esta manhã, eu já convido a representante do FORPB de RP Gestão 2025-2027, professora Jaqueline Rabelo de Lima. Muito bem-vinda, professora. Convidamos também a representante da ANFOP, professora Malvina Tutman. Deixa eu saudá-la, bem-vinda. Também conosco, representante do Fórum DIR, professora Lueli Duarte. Representando o FORPAFOR, professor José Carlos de Mello. Deixa eu saudá-la mais uma vez. Também representante da ADUMB, o professor Pedro Gontijo. Bom dia, bem-vinda. Bem-vindo novamente, professor. Também representante do Andes, a professora Jaqueline Magalhães. Bem-vindo, professor. E também o representante do movimento PIBID Resiste, Caio Souza de Oliveira. Bem-vinda. Olá, Caio, mais uma vez, muito bem-vindo. Nossa saudação mais uma vez aos nossos representantes das entidades. Que alegria tê-los e tê-las conosco. A gente passa a palavra agora à professora Jaqueline Rabelo de Lima, representante do FORPB de RP, Gestão 2025-2027. E aí a gente só pede a gentileza de cada um, antes de iniciar a sua fala, fazer a audiodescrição para a nossa acessibilidade. Mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas, fiquem à vontade. O palco do 10º ENALIC é todo de vocês. Opa, obrigada, Malvina. Muito bom dia a todas as pessoas que conseguiram chegar aqui cedinho. Hoje Brasília amanheceu com chuva. Eu acho que ela já está chorando, se despedindo do ENALIC. Foram 3 dias, hoje já é o 4º dia, tão intensos, que a gente chorou de emoção, chorou de aperreio, chorou de alegria. E agora nos despedimos do 10º ENALIC. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, baixinha, de 1,55 m, tenho um cabelo comprido, mais ou menos na metade das costas, uso um óculos que tem uma armação escura, preta, estou usando a camiseta colorida com a logo do evento e uma calça preta e uma sandália também preta. É uma grande alegria dividir essa mesa com quem tem feito a luta em favor da educação. Especialmente hoje, quando todos acordamos e sentimos mais um golpe, que eu imagino que o Brasil todo, hoje de manhã, tem acordado com esse sobressalto. Quem está assistindo os jornais agora de manhã, quem está abrindo o celular, quem está vendo os portais de notícia, certamente, assim como todos nós, todas nós, sente-se hoje apunhalado. Mais uma vez, na madrugada, aqueles que deveriam nos representar usam esse espaço para tramar contra a democracia. Permitir que pessoas que planejaram abolir o Estado Democrático de Direito não sejam punidas é seguir tramando contra a democracia. E esse é um registro que eu gostaria de fazer em nome do FORPBID, em nome do 10º ENALIC. Anistia não, anistia jamais. Sem anistia para golpistas. E eu... Sem anistia! Sem anistia! E eu aproveito também esse espaço para fazer um apelo. Ainda temos o Senado Federal. Eu espero que cada senador e cada senadora escute a voz do povo, a voz da rua, e impeça que esse projeto de lei siga e seja aprovado. Esse projeto de lei representa a continuidade do golpe
que tentou ser dado nesse país em 8 de janeiro de 2023. Mas nós sabemos que o Senado só vai se mobilizar se nós nos mobilizarmos. Então, o meu apelo vai para cada um e cada uma que está neste momento, aqui nesse espaço físico, mas que está nos ouvindo pelas redes. Fale com cada pessoa que você conhece. Converse nos seus colegiados de curso. Converse na igreja. Converse na academia. Fale com o pessoal do beach tênis. Converse com seu vizinho. Reforce a importância da força coletiva. A nossa força só é no coletivo. Individualmente, nenhum de nós tem quase nenhuma força. Mas coletivamente, nós podemos sim, mais uma vez, barrar a tentativa de golpe, como fizemos nas enormes manifestações de 22 de setembro. É novamente hora de mobilizar e ir para a rua. A gente está em dezembro, está todo mundo cansado, está no final do ano e eles sabem disso. E é por isso que estão se aproveitando para fazer, neste momento, esse tipo de tentativa de golpe. Então, fica uma convocação do FORPIBID, eu tenho certeza que das entidades que estão aqui. Cada um de nós vai fazer a nossa parte, mas nós, sozinhos, não faremos nada, só faremos no coletivo. Dizendo isso, hoje de manhã, bem de madrugadinha, a gente estava fazendo o exercício de revisar a carta do Enalic. E nós pensávamos na resposta para a pergunta desse evento, o que mais queremos? Estávamos eu e Cris pensando, e a Cris disse, tá, Jaque, mas o que mais a gente quer, depois de tudo que a gente ouviu? E eu fiquei pensando naquela pergunta que ela me fez, e nós pensamos, sabe o que a gente quer? A gente quer que o direito que já está assegurado na Constituição seja efetivado. A gente quer que todos e todas tenham acesso à educação de qualidade. A educação que é laica, que é justa, que é socialmente referenciada, que é ambientalmente responsável, que respeita toda a nossa diversidade de gênero, de raça, de religião, que não tem preconceitos. Ou seja, a gente não está querendo nada demais. A gente está querendo aquilo que nos foi assegurado pela Carta Magna, lá em 1988. Especificamente sobre o PIBID, ontem eu ouvi atentamente as falas que estavam aqui, e aí, enquanto for PIBID, eu digo para vocês, sabe o que mais a gente quer em relação ao PIBID? A gente quer que o PIBID seja lei, mas a gente sabe que isso não é suficiente. A gente precisa que ele seja lei, mas com o modelo pedagógico que ele tem hoje. Que a gente siga tendo a bolsa do supervisor, que a gente siga tendo um coordenador de área, um coordenador de gestão, um coordenador institucional. Que o PIBID consiga, respeitando esse modelo no qual a escola e a universidade atuam como espaços de coformação, sem hierarquias. Não há um espaço onde um orientador seja o dono da verdade e o outro executa as ações. Mas seja um espaço de trocas e de aprendizagens, onde o estudante, ao mesmo tempo, desenvolve a teoria e articula-se com a prática, simultaneamente, com dois orientadores, um na escola e outro na universidade. Isso resulta num efeito sinérgico. Para quem é da química, é uma reação onde 1 mais 1 é mais do que 2. Já vê aquelas reações químicas que você mistura e vira um negócio gigante? É isso. PIBID é isso. É esse PIBID que a gente quer. Esse PIBID potente. Então, PIBID vai ser lei, PIBID vai ser lei. Mas PIBID tem que ser lei para manter o modelo pedagógico que ele tem hoje. E para finalizar a minha fala e passar para os meus colegas, eu quero dizer que o PIBID hoje, nós temos aproximadamente, segundo o último censo da educação superior, 1.600.000 estudantes matriculados em licenciaturas. E nós temos 80 mil bolsas de PIBID. É muito pouco, quase nada, como diz aquela música. A gente não atende aproximadamente 5% dos estudantes da licenciatura. Então, a gente precisa que o PIBID seja lei, que o PIBID respeite o modelo pedagógico que tem sido um sucesso desde a sua criação, e a gente precisa que o PIBID seja expandido, que ele chegue a todos e todas que precisam dele, para que a gente escute mais depoimentos como o de ontem, onde, quando uma pibidiana disse, eu tive a oportunidade de seguir no curso de pedagogia, mesmo trabalhando, sendo mãe de 4 filhos, mas estar no PIBID me garantiu essa continuidade. Isso nos emociona, nos motiva e faz com que a gente siga dizendo, PIBID tem que ser lei. Muito obrigada, minha gente.
E agora a gente vai ouvir a fala dos nossos colegas. Eu posso seguir esse caminho que a gente tem aqui. Então, eu tenho a honra de ter ao meu lado a professora Malvina Tuchman. Eu vou contar uma história para vocês muito rapidinho, eu já contei para ela, mas eu vou contar para... Era segredo, mas agora vocês prometem que não contam para ninguém. Quando eu estava fazendo meu pós-doutorado, eu li um livro que é organizado pela professora Márcia Ângela e pelo professor Luiz Fernando Dourado, que conta sobre a tramitação a aprovação da BNCC do ensino fundamental. E aí, nesse livro, tem o parecer assinado pela professora Malvina, pela professora Márcia Ângela e pela professora Aurina, explicando por que elas não aprovavam a BNCC naqueles moldes. Isso foi na época da pandemia, eu fiz meu pós-doc em 2021. Assim que eu fui aprovada, estourou a pandemia, aquela coisa toda. Em 2020, desculpe. E aí aquilo me tocou de uma maneira tão profunda, aquele parecer, e eu li tantas vezes, e eu fiquei com tanta vontade de conhecer essas mulheres. E em 2022 eu tive na CONAP, a Conferência Nacional Popular de Educação. E aí eu as vi. Quando eu vi, eu saí correndo e disse, eu posso tirar um retrato com vocês? E fiz um retrato. E dali para frente, todas as falas que eu fiz sobre BNCC, eu mostro o parecer e depois diz, agora eu vou me amostrar. Então é uma honra gigantesca, professora, estar com quem nos inspira e com quem é capaz de colocar no papel por que aquela BNCC naqueles moldes não era inclusiva. A gente precisa fundamentar as nossas decisões. E aquilo, para mim, foi extremamente inspirador. Então, muito obrigada. A professora Malvina vai fazer a apresentação dela. Está aqui pela Anfop. Obrigada, você é maravilhosa. Seja muito bem-vinda à presidência do FORPBID, que é uma política, já é uma política, mas nós temos que referendar e materializá-la. E, certamente, nós todos e todas estamos juntas, não só nessa política, mas em tantas outras que nós também acreditamos. Mas, hoje, fortalecemos o FORPBID e damos parabéns à nova presidência do FORPBID. Agora é que vou contar uns 5 minutos. Eu não ia ficar de pé, não, mas vocês vão me permitir. É um momento de emoção, porque nós estamos hoje aqui concluindo o ENALIC, o seminário do FORPBID, ações importantíssimas de continuidade, mas me parece, não me parece, eu acredito que nós hoje, estávamos conversando com o Andes há pouco, nós hoje estamos aqui representando o que é que nós vamos fazer. Já estamos fazendo, mas o que é que nós vamos fazer daqui para frente? Né? Porque essa é a pergunta. E o que mais? Porque nós temos feito... antes vou fazer a minha descrição. Desculpe. Eu também, como a nossa presidente aqui, eu também sou pequenininha, né? Mas sou, então, uma pessoa de pele branca, cabelos que já foram louros e continuam louros porque eu disfarço alguns fios brancos, que eu também gosto deles, e daqui a algum tempo vou assumi-los. Tenho olhos claros, estou vestindo uma calça preta, um blazer preto, uma blusa branca. Enfim, eu acho que é isso, né? E tenho, eu acho que a aparência, adoro isso, né? De ser professora há 56 anos da educação pública e defendendo em todos os espaços o que Jaqueline muito bem já nos pontuou. Bem, mas eu retorno à conversa que estávamos tendo com as companheiras do Andes. O que mais nós temos para fazer? Porque as nossas instituições, as nossas entidades têm feito, até nesse cenário que se apresenta, não é? Um cenário covarde, é um cenário covarde, porque não vem para um enfrentamento, porque nós queríamos esse enfrentamento, um enfrentamento sadio,
de troca de posicionamentos, isso é válido numa democracia. Não precisa todo mundo pensar igual, mas precisa sim que os coletivos estejam presentes para se manifestarem, para defender, para apresentar os seus argumentos. E nós temos sim focos importantes em cada uma das nossas instituições. Eu estou aqui representando a ANFOP, que valoriza a formação inicial e continuada e os profissionais da educação. Esse é o foco básico, principal da ANFOP, também de outras instituições, mas a ANFOP foi criada com esse foco, mas nós temos elementos, princípios que são comuns. E esses elementos, esses princípios que são comuns, é o que vão representar o mais, Jaqueline, que nós vamos fazer. Porque nós temos que estar juntos e juntas nas defesas desses princípios, apesar de algumas divergências que não são substanciais. São até necessárias para que nós possamos repensar os nossos próprios argumentos e, ouvindo os colegas, nos juntarmos para enfrentar a covardia que está aí. Por exemplo, quando nós fizemos, hoje, será, nem sei, frente ao que aconteceu ontem e de madrugada, mas está previsto para as 9 horas agora a aprovação do substitutivo. Vamos ver o que acontece. Eles estão barganhando lá, porque não foram a nenhum encontro, não tiveram a coragem de defender os absurdos que estão defendendo, que eu não vou nem repetir, porque nós já sabemos aqui e nós temos pouco tempo, e eu não quero nem falar essas bobagens, que são bobagens acadêmicas, pedagógicas, não tem espaço para isso. Mas não estão nesses encontros, não estavam na CONAI, não estavam na CONAP para se posicionar. E esperam sorrateiramente, espaços em que eles possam barganhar, e ali fazer trocas, não é? Trocar os 10% que nós queremos mais ainda do PIB, mas o mínimo 10% é aceitável, por absurdos, projetos absurdos, que já foram mostrados, inclusive, na própria justiça, como inconstitucionais. E aí querem fazer uma troca vil, absurda. Então, a ANFOP, o que a ANFOP deseja? Vai continuar nessa luta, vai continuar abrindo caminhos, mas já estamos fazendo dessa forma. E eu acho que não vou falar uma novidade, todos eu acho que estão pensando também dessa forma. Nós queremos estar juntos, como diz Drummond, vamos juntos e vamos de mãos dadas. É assim que nós vamos no enfrentamento, se agora esse substitutivo, que eu espero que não nos surpreenda muito, mas que nesse, sei lá se isso será surpresa ou não, mas nesse substitutivo, que os nossos ganhos sejam mantidos e que nós possamos ir juntos e juntas para o Senado defender tudo aquilo que durante o ENALIC, durante o seminário, nós aqui defendemos e que nos une. Então, a ANFOP deseja que vocês se filiem. Olha, aproveite o mês de janeiro. Mês de janeiro é um mês de desconto, é uma anuidade só, e acho importante que nós estejamos filiados a todas, não é? Porque nós fazemos parte de um conjunto que tem coragem, que tem sonhos, que tem desejos e que vai à procura das suas utopias. São essas utopias, esses sonhos que nos farão crescer e enfrentar o que ainda está por vir, mas nós registraremos na história as nossas conquistas. Tenhamos todos um feliz 2026, é isso que a ANFOP deseja, e que possamos trilhar juntos o caminho
contra o conservadorismo, a favor das transformações sociais, do respeito ao outro e à outra, de um país digno. Muito obrigada. Um abraço tão forte. E essa potência, né, Lueli? Chega, a gente fica assim, impactado. Parabéns. Vamos ouvir agora a minha querida Lueli. Quero dizer que um dia desse eu estava numa mesa e ela estava na plateia. Eu, ai, meu Jesus Cristo, ai, minha Nossa Senhora. Mas deu certo. Muito bom te ter aqui. Lueli, você, por favor, se apresenta. Lueli representa aqui hoje o Fórum DI, mas ela pode falar por ela mesma. Muito obrigada por estar conosco nesse espaço e em tantas outras frentes. Vou levantar também. Bom dia a todas as pessoas presentes e as que nos acompanham pelas redes sociais, né? E que são muitos. Então, prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo essa mesa com todos. Em seu nome, Jaqueline, eu cumprimento todos os presentes aqui dessa mesa. Sou uma mulher também pequena. Sou pele clara, cabelos loiros, castanhos claros, na altura dos ombros, uso óculos, aros pretos, estou vestida com um vestido verde, com um lenço na cintura, um colar que eu adquiri ontem aqui da colega Yara, muito lindo, de cerâmica, e estou com uma sandália na cor cobre. E aí eu quero aproveitar para agradecer o convite para estar aqui essa manhã, nessa mesa tão importante que é a mesa das entidades. E agradeço o Cris, a quem já parabenizo, junto a toda a equipe de organização do evento, pela realização do mesmo. Excelente evento, parabéns à organização e toda a equipe organizadora. Nos sentimos muito acolhidos por vocês o tempo todo, desde antes, com os e-mails, com as conversas, de forma muito cuidadosa, muito respeitosa e, assim, muito cuidado mesmo com quem está chegando no evento e durante toda a realização desse momento aqui. Então, parabéns a vocês, em especial aí a Cris, e a você, Jaqueline, que agora assume junto com o Cris a permanência e a presidência do FORPBID e que o FORPBID venha a ser lei. E para começar, não poderíamos deixar, num momento como esse, apesar de você já ter dito, mas é necessário reforçarmos, sem anistia. Nós não podemos permitir que isso, de fato, se torne uma lei e que isso reforce e dê continuidade a um golpe, e não é o golpe só de 8 de janeiro, esse golpe tem continuidade com o golpe de 64. Então, nós assistimos aí um caminhar, né, em relação a esses retrocessos aí nos processos democráticos desse país. Precisamos, de fato, barrar a continuidade disso. Bom, primeiramente, enquanto presidenta do Fórum DI, que, como foi dito, é o Fórum Nacional de Diretores e Diretoras de Faculdades, Centros e Departamentos ou equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras, é um prazer estar aqui e dizer que nós participamos, juntamente com outras entidades do campo educacional, como o próprio FORPBID, FORPARFOR, o ANFOP, AMPED, AMPAI, SEDES, né, e tantas outras entidades do campo educacional, nós estamos continuamente na luta. Em especial, nos últimos anos, nos últimos 3 anos, estamos juntos no Fórum Nacional de Educação. É muito importante esse destaque, eu gosto de dizer isso, porque é parte da reconstrução democrática desse país, a recomposição do Fórum Nacional de Educação e a retomada e a recomposição das entidades do campo educacional, das associações de ensino, da educação, científicas, novamente ao Fórum Nacional, que é uma instância de diálogo com a sociedade civil. É um espaço democrático de discussão das questões, tanto do ponto de vista da educação,
quanto da formação dos profissionais da educação. Formação e valorização, né, Malvina? Então, esse é um espaço importante que nós conseguimos com a retomada após a eleição aí do presidente Lula. Foi uma das primeiras medidas importantes tomadas pelo MEC da recomposição do fórum. E com isso sigamos, né, tanto que pudemos realizar a CONAI Nacional nesse espaço aqui em 2023, pudemos, como Fórum Nacional, elaborarmos os documentos, nós temos o documento final da CONAI, mas antes dele nós temos alguns outros documentos, as análises feitas que Malvina citou aqui a respeito, tanto do PL 26114, do novo Plano Nacional, como dos pareceres, nós temos, enquanto entidades, coletivamente, nos pronunciado a respeito, tanto do PL, quanto dos pareceres que têm sido feitos. Nós já estamos no 4º parecer desse PL 26114 do novo Plano Nacional, com alguns avanços, mas também com alguns retrocessos que nos causam muita indignação. Então, o Heleno, quando esteve aqui essa semana, falando sobre o PL, né, sobre esses retrocessos, é importante que o Fórum DIR, juntamente com o ANFOP e outras entidades, vou fazer 2 destaques em relação ao Plano Nacional, a esse PL. Primeiro, que eles são um objetivo 17 do Plano Nacional. É preciso que a gente consiga, não sei se ainda é possível, mas é preciso dizer que nós não concordamos com 70% que está estabelecido como professores efetivos. É preciso que a gente, de fato, consiga avançar em pelo menos 90%. É inadmissível pensarmos, termos ainda 30% de professores nas redes públicas de contratos temporários. Isso compromete com a qualidade da educação desse país. Sabemos que essas coisas estão intimamente relacionadas, então precisamos, de fato, defender e continuar defendendo, mesmo que percamos, mas que a gente defenda, no mínimo, 90% de professores efetivos, com ingresso por concurso público. Nós temos senões em relação à prova nacional de docente como substitutivo de concurso público. Precisamos de concurso público, que isso seja efetivado e que os concursados e aprovados sejam, de fato, nomeados, convocados. Não adianta termos concurso e termos listas intermináveis de espera e a continuidade de contratos temporários. Nada contra os colegas temporários, mas é porque isso não fortalece a categoria de professores e profissionais da educação. Uma outra coisa importante, temos que garantir licença remunerada para os colegas da educação básica nos seus momentos de licença capacitação. E que essa lição, em especial, temos que defender mestrado e doutorado. Hoje a gente sabe pelos números que a grande maioria dos professores tem feito formação continuada em cursos de especialização. Não somos contrários também a cursos de especialização, mas defendemos uma formação que seja estrito sensu, mestrado e doutorado, com licença remunerada e que o diploma seja depois considerado para as progressões e promoções na carreira. Então, nós estamos defendendo, em relação ao objetivo 17 do PL, do novo Plano Nacional, de que a valorização, formação e valorização dos professores, que diz respeito a condições dignas de trabalho, de saúde, de segurança, não dá para não falar de segurança hoje, pagamento do piso e como também a importância de nós termos aí o concurso. Outra questão que eu vou terminar. A outra questão importante que nós temos que falar aqui é da gestão democrática referente ao objetivo 18, 16, o 17 é o da formação e valorização e o 18 refere-se à gestão democrática. Nós ainda não conseguimos retomar a questão
da gestão democrática por eleição, por eleição. Precisamos defender a eleição para a escolha, para provimento de um cargo de direção nas escolas da educação básica. E ainda têm permanecido critérios de mérito e desempenho e processo seletivo. Queremos eleição com participação da comunidade escolar. E, na sequência, a defesa do fim da lista tríplice para reitores e reitores das universidades públicas desse país, porque isso também compromete a ideia, a defesa do princípio da gestão democrática nesse país. Para estar encerrando, gente, nós aqui, enquanto Fórum DIR, nesses dias que estivemos aqui, realizamos o nosso evento anual. A cada 2 anos a gente está junto com o FORPBID, com o Enalic, realizando, e Parfor também, que já esteve conosco nesses eventos, realizando a reunião anual do Fórum DIR. Muitos colegas estiveram aqui, como a colega Ana Paula, que fez a fala muito potente também, significativa e propositiva em relação ao ENAD, das licenciaturas. E nesse dia nós também escrevemos um documento que vamos depois publicizar, divulgar para que todos leiam a respeito das posições e discussões do Fórum DIR. E nesse documento, além das questões do ENAD de licenciatura, que eu não vou retomar aqui a fala de ontem, mas eu quero destacar em relação à nossa posição em relação à Resolução 4 de 2024, que trata das diretrizes curriculares para a formação de educação básica, né, de professores para a educação básica desse país. E nós também temos posições críticas a essa resolução. Um detalhe importante, exatamente porque ela mantém, apesar de não trazer isso de forma explícita, a vinculação e ao atrelamento à BNCC. Então, por isso, ela está muito mais próxima à Resolução 2 de 2019, que nós tanto discutimos, quanto as primeiras resoluções que foram emitidas aí, a 1 de 2002, que também tem essa questão muito voltada para questões muito instrumentais, praticistas, né? Numa concepção muito instrumentalizadora da formação docente. Então, nós somos contrários a essas perspectivas, não em relação à prática, mas à forma com que a ênfase que vem se dando à prática em detrimento das questões conceituais, teóricas, epistemológicas, filosóficas e artísticas, né, culturais, que acreditamos que sejam também tão importantes quanto a prática para a formação de docentes. Então, o nosso documento também aborda essas questões, e que eram necessários, nesse momento, dizer desses nossos movimentos, dessas nossas lutas, conjuntas aí, como eu disse, a todas, com essas entidades. E, parafraseando Jaqueline, a gente não faz nada sozinho. É na luta, é coletivamente, que a gente pode avançar com as nossas pautas, as nossas demandas, em direção a quê? A defesa de uma formação humana, crítica, emancipatória, inclusiva, ética e democrática. E sempre a defesa em relação à educação pública, gratuita, laica, democrática, popular, de gestão pública e de qualidade para todas as pessoas indistintamente. Muitíssimo obrigada e excelente evento e bom dia a todos e bom retorno também. Obrigada. Na luta que a gente se encontra, o avesso do mesmo lugar. É isso, né? Como dizia o samba da Mangueira, na luta que a gente se encontra. Muito obrigada, Lueli. Eu fiquei pensando numa coisa que a Lueli disse, que eu acho que precisa ser... Não existe valorização sem plano de carreiras. Né, professora Jaqueline? Não existe. Vamos ouvir agora o professor José Carlos, representando aqui o FOPAFOR. Muito obrigada, professor. Seja bem-vindo. Obrigado, Jaqueline. Bom dia a todas e todos. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou um jovem senhor, baixo, de 1,65 m, cabelos grisalhos. Estou usando uma camisa branca de manga comprida, com um boto do Enalic, o crachá também do Enalic, uma calça jeans preta e um sapato marrom. Quero cumprimentar a mesa no nome da professora Malvina, que eu tive o prazer de conhecê-la, né, em Manaus, no evento do For para For,
E hoje nós estamos aqui novamente nessa mesa. Vou pedir licença para ficar atrás aqui do palco, que eu trouxe uns slides. Você pode projetar, por favor? Acho que fica mais fácil para mim passar. Então, eu peguei o título do painel, né, o painel das entidades, formação e valorização dos professores, o que mais cada entidade tem feito. Então, eu sou o professor José Carlos de Mello, da Universidade Federal do Maranhão, e estou presidente do FOR Parfor, né? E aí, como nós temos bastante estudante, eu achei didático colocar o que é o Parfor, né? O Parfor é o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. Ele é um plano do governo federal que oferece cursos de licenciaturas e formações pedagógicas gratuitas, né? Para professores da rede pública que estão em exercício, né? Que não tem a formação inicial, ou para quem está, por exemplo, dando aula de matemática, mas é formado em português, que está atuando fora da sua área de atuação. Ele é um curso que é financiado pela CAPES, em convênio com as universidades federais. E o FOR Parfor, ele nasceu como espaço de articulação e diálogo em defesa da formação dos professores em serviço da educação básica. Desde a sua criação, ele tem acompanhado de perto a implementação do programa e defendendo a qualidade de formação e valorização desses docentes. E vale ressaltar que o Parfor quase foi extinto no governo passado, né, das trevas, e aí o FOR teve um papel importante de lutar para que ele continuasse, porque é um programa de extrema importância. Nós sabemos que os nossos professores, principalmente da região norte e nordeste, não têm formação adequada ou nenhuma para estar atuando nas escolas com as nossas crianças, que são o futuro, né? E aí eu trago alguns números aqui para a gente mostrar o que a gente tem feito, né? Então, esses dados gerais apresentam, por exemplo, 119.327 alunos estão matriculados. Alunos não, nós chamamos de professores cursistas, né? Porque eles são professores nossos colegas. E nós temos 63.319 formados. Então, o Parfor, ele nasceu em 2009, como um programa emergente, mas ele continua até hoje devido à sua necessidade. E já tem esse número substancial de professores que conseguiram fazer essa sua formação no seu próprio município. A universidade vai até o município, os professores deslocam até o município para dar essa formação em parceria com as prefeituras municipais. E aí eu trago também as regiões centro-oeste, ainda está um número tímido ainda, né? 2.556 matriculados, 851 formados. A região Nordeste e a Norte são a que tem o maior número, né? Já tem 52.503 matriculados e já formou 27.131, juntando todos esses estados que estão aparecendo aí no telão. A região Norte também, 52.020 professores matriculados, 31.882 já formados. A região Sudeste, 4.101 e 1.691. E a região Sul também ainda tímida, 8.147 e 3.964. Bom, e aí eu destaquei aqui, lógico, o Maranhão, né? Nós temos 237 municípios, só perdemos para a Bahia, que tem 417. E nós temos atualmente, né, vários cursos, né, que nós conseguimos no último edital um número grande de vaga, né, e isso tem feito um avanço maior. A gente consegue verificar o salto quantitativo nos programas de avaliações, né, do Ministério da Educação. E hoje nós estamos com várias turmas, né, e eu trouxe também aqui os três... passei demais. Você consegue voltar, por favor, aí? Oxe, voltou demais. Vamos lá. Mais um. E aí eu termino aqui perguntando, né? A pergunta que me fez eu devolvi. O que mais nos desafia, né? Porque, na realidade, é um desafio muito grande. Acho que as falas aqui, elas coadunam, né, de todas as entidades, porque vai de encontro com o que a gente pergunta. Então, por exemplo, garantir a permanência nos cursos durante o período de formação, que é de 4 a 5 anos, né?
falta concurso, né, a colega já falou aqui para a gente, para os professores contratados. E os professores, geralmente, eles são contratados em março e o contrato é desfeito em novembro, né? Ou seja, ele vai passar dezembro, janeiro, fevereiro, sem receber seu salário e estudando ainda no curso do Parfora, porque o Parfora acontece aos finais de semana, sábado e domingo, e nas férias dos professores. Então, como que o professor vai se deslocar? Nós sabemos que no norte, por exemplo, as estradas são os rios, né? E aí é difícil essa locomoção para ele passar 3 dias num barco para chegar onde vai ter a sede das aulas com esses professores que vão das universidades, né? Bolsas como o do Parfora Equidade. Recentemente foi lançado o Parfora Equidade, que é para reparar também a injustiça, né, nos cursos de licenciatura de Educação Escolar Quilombola, Educação do Campo, Educação Bilíngue de Surdos, Educação Especial Inclusiva e Intercultural Indígena. Aí esse curso, como foi em parceria com a SECADI, ele tem uma bolsa para os estudantes se manterem durante esse tempo. Garantir a liberação dos cursistas para assistir às aulas, né, nos períodos intensivos, tempo universidade, estágio, atividades práticas e as atividades de extensão, que é muito importante. Garantir a permanência do professor contratado ou temporário, conforme a localidade, durante a realização do curso. O que acontece? O curso começa no final do governo, quando muda a gestão municipal, né, ele não é mais contratado e ele acaba desistindo desse curso. Cumprimento dos acordos de cooperação técnica entre as IES e as secretarias municipais de educação, a fim de valorizarem o regime de colaboração entre os entes, né? E concurso para os egressos após finalizar seu curso, porque muitos dos alunos, dos professores cursistas, terminam a graduação, mas permanece ainda na situação de contratado ou temporário. Isso é lamentável. E aí eu queria agradecer a oportunidade, o convite para estar aqui. E nós temos um lema também que é Avança Parfora, que ele continue conosco. Muito obrigado. Obrigada a você, José Carlos. Agora a gente vai ouvir o Pedro, mas antes eu queria fazer um pedido. Todo mundo pega o celular e manda um zap para o amiguinho que ainda não chegou aqui e diz, vem para cá, porque já já vai ter sorteio de camiseta, de bottom. A gente vai ter uma premiação linda dos ganhadores do Prêmio Paulo Freire e a gente deve prestigiar trabalhos magníficos que foram realizados nas 5 regiões do país. Então, quem ainda não está aqui, pode vir que dá tempo para a gente prestigiar os meninos e meninas, licenciandos e licenciandas, que participaram desse prêmio e que vão daqui a pouco receber a sua comenda. Pedro, meu querido, Pedro está aqui representando a ADUMB, mas o Pedro também é FORPBID, ele é o nosso representante do DF, fala agora pela ADUMB. Muito obrigada pelo aceite aos 2 convites, a fala está com você. Obrigado, Jaqueline. Bom dia a cada uma aqui presente. E na professora Jaqueline, e também da outra Jaqueline, que está aqui do meu lado, né, do Andes Sindicato Nacional, queria cumprimentar, né, os demais presentes aqui na nossa mesa de entidades. Então, meu nome é Pedro Gontijo, sou professor aqui do Departamento de Filosofia, sou careca, uso óculos, 1,71 m, 117 quilos, estou nesse momento com uma calça jeans e uma camiseta esportiva avermelhada. As falas que me antecederam já mostram como que a discussão sobre formação de professores é profundamente atravessada, possui inúmeras transversalidades com aquilo que é o conjunto da nossa vida como pessoas, como profissionais da educação, como professores e professoras, em formação sempre, né, seja em formação continuada, seja em formação inicial. A contribuição básica, para não ficar repetindo, primeiro que eu teria que dizer que assino embaixo das questões colocadas, não só as questões mais estruturantes das falas dos colegas do colega e das colegas que me antecederam, mas também das questões mais urgentes. Ou seja, aconteceu nessa madrugada, esse fatídico evento dessa votação lá na Câmara dos Deputados, isso tem que estar presente na discussão de educação.
né? Aquilo que acontece em qualquer instância de poder se relaciona diretamente com a educação. Então nós não podemos de modo algum desconhecer. Acho que uma segunda coisa importante, antes de entrar na contribuição específica do que a gente tem pensado a partir da DUMB, é de que muitas vezes, e eu percebo isso em cursos de licenciatura, que essas discussões das entidades, muitas de nós, desconhecemos até a existência dessas entidades nacionais que trabalham com determinadas temáticas específicas, mas como que elas todas interagem naquilo que é a construção, digamos assim, de uma grande sinergia, de uma grande ecologia de saberes, de processos e de instituições para a formação de professores. Então é muito importante que em cada licenciatura, em cada disciplina que a gente tem na universidade, isso de alguma maneira possa se ver refletido. Na atuação sindical, a preocupação fundamental é de que a gente não perca, primeiramente, qualquer vínculo, ou melhor, que a gente tenha a percepção de como é indissociável de se formar como docente e a nossa condição de classe trabalhadora. Não podemos perder esse momento. Qualquer formação docente que não leva isso em conta é uma formação também doente. Então, a nossa formação docente tem que levar em conta. Porque os desafios são grandes. Os desafios são esses desafios nacionais e também tem muitas vezes desafios locais. Por exemplo, em função dos desafios, e já foi citada aqui a questão do Plano Nacional de Educação, mas em cada estado e no Distrito Federal, nós temos também a construção, no caso do DF, do Plano Distrital de Educação. Então, a DUMB faz questão de fazer parte do Fórum Distrital de Educação, se inseriu nesse ano no Fórum Distrital e nas discussões do Plano Distrital de Educação. Por quê? Porque essas lutas são lutas que não podem andar dissociadas. Temos feito também, a partir da DUMB, uma convocação, motivação e mobilização de docentes, de toda a universidade, fazendo fazendo inclusive assim, uma grande união com o nosso sindicato nacional e com as outras seções sindicais, nessas grandes pautas nacionais. A luta contra a reforma trabalhista, agora, que está em pauta para esses dias, a reforma administrativa, como que está em pauta nesses dias, como foi votado ontem, inclusive, essa PEC da bandidagem, de valorização da bandidagem, de valorização dos golpistas, de valorização do fascismo, que todas e todas temos que ser contrários. Então, isso tem que estar na pauta cotidiana do sindicato, isso está imbricado, indissociável com as nossas lutas de valorização da categoria. Nessas lutas por valorização, tem toda a questão salarial, a luta pela manutenção dos direitos, e vão surgindo com o tempo também questões novas. Por exemplo, o que é que nós temos feito ultimamente? Todo esse mundo novo da tecnologia tem colocado para nós novos desafios. Por exemplo, nós tivemos aqui na UNB, isso tem se repetido em outras universidades, o ataque à autonomia docente, o processo de intimidação à liberdade de cátedra e o processo de autoria, inclusive, daquilo que são os cursos que cada professor e cada professora, não só os cursos, mas os projetos de extensão, os projetos de pesquisa. Então, nós temos tido um esforço de incorporar de que nós precisamos nos formar também para enfrentar esses desafios desses novos tempos com relação a esse direito que nós temos, inclusive de preservação da nossa imagem, quando muitas vezes as imagens dos professores a voz são filmadas e muitas vezes são usadas para monetizar, para a gente ganhar dinheiro às custas daquilo que é o trabalho docente, de forma não autorizada e de forma desrespeitosa com o trabalho docente. Nós buscamos também contribuir para que o conjunto da categoria possa compreender uma série de temas da atualidade. Então, hoje nós tentamos produzir materiais, divulgação no YouTube, divulgação nas redes sociais. Procuramos entender que é importante uma sinergia total da categoria, não só dentro da universidade, mas com o conjunto das seções sindicais que formam esse nosso grande sindicato nacional que é o ANDES. Como o tempo já se esgotou, são muitas questões, eu chamaria a atenção de que, se as demandas são grandes e o tempo não é suficiente, eu vou ficar com uma questão. Nós tivemos agora, no final de novembro, um encontro nacional, que foi o encontro nacional dos fóruns de EJA, esse grande seminário que aconteceu no final de novembro, sobre formação, sobre educação de jovens e adultos, que é um quadro nacional também extremamente importante, que precisa estar nos nossos debates. Nós temos hoje cerca de 70 milhões de pessoas, adultas, que estão
sem ter tido acesso pleno à educação básica. A Carta de Niterói, que foi a carta desse encontro nacional, desse Seminário Nacional sobre a Alfabetização de Jovens e Adultos, nos dá uma série de elementos que poderiam, eu diria assim, ampliar essa fala sobre os temas que, de alguma maneira, tem que estar presente nas nossas associações, nos nossos sindicatos e nas nossas entidades diversas que pensam formação de professores. Porque se a gente muitas vezes está preocupado com a formação em nível superior, ou mesmo na formação de professores para a educação básica, essa realidade nacional da quantidade de pessoas que não tiveram acesso, já são adultas, não tiveram acesso à educação básica, deve ser uma preocupação adicional de cada um de nós. Vamos à luta pela educação de qualidade, pela democracia, sem anistia e com todos os direitos preservados. Um bom dia a cada uma, a cada um. Obrigada, Pedro. Adoro os Pedros que são pedra, como o meu Pedro. Que bom que a gente tem um Pedro para chamar de nosso. Agora a gente vai ouvir minha xará, a Jaque, toda Jaqueline vira Jaque. Eu quero dizer que é muito importante para a gente ter aqui, viu, Jaqueline? Transmita isso, por favor, a toda a diretoria do Andes, a nossa associação nacional. Aquele que nos representa e que tem defendido tão bem a nossa carreira. Porque, como o Lueli já trouxe, e as falas todas, como o Pedro disse, perpassam essa ideia, não há valorização sem carreira. Então, muito obrigada a você e a todos que compõem a direção por ter a coragem de seguir com essa luta. É muito difícil. Eu estive na diretoria da minha seção sindical, assim do S lá no Ceará. Nossa, como é difícil. Como é preciso ser valente. E como eu tenho orgulho de tantas mulheres valentes que compõem o nosso Andes. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, agradeço muito o convite em nome do Andes Sindicato Nacional. Sem anistia para golpista. Glauber fica e nos representa muito, não passarão. Bom, eu sou Jaqueline, sou professora na Universidade Federal de Lavras, depois de alguns anos na educação básica pública. Eu sou uma mulher não branca, de cabelos pouquinhos e lisos até a altura dos ombros, estatura mediana, tenho 60 anos e uso um vestido de um tecido bem leve, com cores meio lilás, laranja e amarelo, com umas ondas e umas bolas e uma sandália preta. E vou tentar dizer, né, muitas coisas que nos desafiam historicamente e nesse momento presente, né, porque é no presente, pisando aí com o chão da história e de quem nos antecede, nos ensina tanto, nos fortalece tanto, que a gente segue e produz o futuro, né? Então, eu vou fazer uma fala breve nesse pouco tempo. Quero agradecer muito em nome do Andes Sindicato Nacional, dos docentes desse país, um sindicato muito forte, que foi instituído, né? Essa luta vem de muito, vem com os nossos povos, desde as origens aqui do nosso Brasil, né? E esse é um sindicato instituído, formalizado, né, em 81, no processo aí da chamada reabertura democrática, né? A gente sabe que a democracia é uma construção cotidiana e os eventos, né, como a gente tem pouco tempo, os eventos ocorridos nessa noite, nessa madrugada, eles nos mostram, né, o quanto a nossa democracia tem que ser fortalecida. Democracia representativa não nos representa, nós queremos construir de fato uma democracia participativa e na educação a gente tem tomado muito esse lugar, né, na produção dos fóruns, das conferências, das rearticulações. É uma responsabilidade falar em nome do Andes, falar em nome do atual presidente, né? Nós somos uma gestão recém-possada no Congresso de Manaus em julho, né? E o professor Cláudio, hoje, que é professor EBTT do Colégio de Aplicação na área de Geografia na Universidade Federal do Maranhão, está agora coordenando outra reunião da nossa diretoria, e viemos, eu, professor Jaqueline, professora Luciana ali na frente, representar e conversar, né? E falar dessa nossa disposição, como Malvina já disse, né, de a gente dialogar muito, superar as nossas divergências e trabalhar fortemente, coletivamente. Esse é o nosso papel e os nossos inimigos são muito grandes e são muito fortes, né? Então, a nossa luta é muito importante, né? Então, agradeço demais essa oportunidade de ouvir a todos e ouvir daqui a pouco também aqui a representação estudantil. Esse é o nosso movimento de estar junto e construir, de fato, a educação com toda essa comunidade. Então, assim,
Eu quero dizer também que esse é um chão que eu piso com muita alegria, porque eu sou da área da educação, né? Eu sou bióloga, atuo na área da educação ambiental, de ensino de ciências, no Departamento de Educação da UFLA, com a educação do campo, né? Então, são questões que a gente tem que pensar muito. Eu fiquei olhando aqui para o conjunto das pessoas, né? Eu sempre lembro muito nas minhas aulas, nas minhas conversas todas, do Arroio, né? Que ele fala sempre, como é que a gente começa a pensar a educação? E a gente precisa começar a pensar sempre as sujeitas e sujeitos, os sujeitos da educação, todas as pessoas, né? E às vezes a gente pula e atravessa esse espaço, né? Então fiquei olhando para vocês e pensando, com quem será que a gente está falando? Que a gente está dialogando de alguma forma, né? Que a gente sabe que o trabalho mental está aí, né? De alguma forma tem diálogos já acontecendo, né? Ao vocês nos escutarem, né? E quando eu cito o Arroio, ou vou citar mais algumas pessoas nessa breve fala, eu também queria colocar uma outra coisa, o quanto a gente fala coletivamente, né? Paulo Freire se reivindicava menino conectivo, menino coletivo. Carlos Rodrigues Brandão, falecido há pouco, sempre conta essa história para a gente. São pessoas que a gente não pode esquecer nunca, né? Fidel Castro também sempre colocou a luta nesses termos, né? Eu não quero ser reconhecido sozinho. E a gente não se constitui sozinhos. Então, embora a gente assine um artigo, a gente assine um trabalho de curso, né? A gente sempre está ecoando muitas experiências, muita sabedoria, muitas vozes. Esse é o nosso compromisso, né? Então, eu atuei bastante tempo no PIBID, eu coordenei na UFLA o PIBID por 10 anos, desde a primeira edição, que começou com o edital em 2007, e efetivamente foi acontecer a partir de 2009, né? E numa universidade da área de agrárias, que foi se tornando, ou vem se tornando universidade, né? Então, as licenciaturas, o ensino noturno, as políticas afirmativas, sempre foram mudando muito a tônica da universidade. Isso é fundamental da gente pensar, né? O quanto a gente tem que, nesse mais aí, né, é esse aprofundamento daquilo que é construção histórica. Nós temos muita produção do que nós entendemos para a educação pública nesse país. Qual é o nosso projeto de sociedade? Qual é o nosso projeto de nos pensarmos enquanto um sul global mesmo, né, desse nosso sulear, que é pensar esse mundo num contexto histórico de colonização que ganha novas vestes aí, né? Mas a gente segue num estado de dominação, de colonização, agora por meio das mídias, né? Obrigada. Isso que aconteceu ontem, né, mostra muito claramente essa guerra digital, o quanto a gente precisa ocupar as ruas e as redes, né? Porque ontem as contas foram caindo muito rapidamente. A gente não conseguia acessar a conta do Glauber, não conseguia acessar a conta da Sâmia, não conseguia acessar a conta do pastor Henrique, e assim por diante, né? Vocês podem fazer experiência, não sei se agora já normalizou, muito entre aspas, isso, mas esse evento aconteceu ontem muito rapidamente, né? Além de seguranças impedindo a imprensa, né? Aquele evento, assim, gente, eu demorei muito para dormir e me sentindo muito mal mesmo, né? Então, assim, é importante a gente pensar isso, pensar a partir da história. Eu sempre penso muito a partir do Walter Benjamin, no 11 Teses sobre a História, né? Que é pensar que a gente precisa pisar a história e escovando ela a contrapelo, né? Costumo brincar sério com meus e minhas estudantes, né? Que é como a gente pega um bichinho de estimação e tenta achar, né, um machucadinho, uma pulguinha, né? E escovar a história a contrapelo, porque a história que nós temos, ela ainda precisa ser muito recontada, né? Ela está lotada de epistemicídio, ela está lotada de pilhagem epistêmica, e nós precisamos produzir esse conhecimento pisado dessa forma, né? Eu trouxe até as bandeiras, algumas das bandeiras do Andes aqui, uma vermelha que está aqui no chão, das mulheres no movimento feminista que está aqui, né? Hoje nós temos 5 bandeiras para mostrar. A mais atual agora, que foi produzida na Cúpula dos Povos, né, que é uma bandeira verde com uma marca d'água num amarelo clarinho, que mostra uma árvore, uma mão, raízes, né, para a gente mostrar como a gente se entende ser humano na natureza, né? Nós não somos seres humanos descolados da natureza, e a crise climática, esse estado de coisas que a gente está vivendo, pela justiça ambiental, contra o racismo ambiental, a gente só vai resolver pensando nessa perspectiva. Então, a gente tem agora essa bandeira verde, a gente tem a bandeira roxa das mulheres, do movimento feminista, essa bandeira vermelha, que pensa nossas transformações, né, que a gente não acredita nessa sociedade capitalista, né, e a gente tem a bandeira da inclusão, do movimento contra a homofobia, contra a transfobia,
a bandeira do movimento antirracista, né, preta com um sankofa, com a imagem amarela. Então, são representações muito importantes das nossas lutas para a gente entender que a classe trabalhadora ela tem uma concretude objetiva subjetiva, né? Somos mulheres, somos pessoas com diversidade cultural, com diversidade sexual, que estão nessa luta antirracista tão importante no nosso país. E, assim, eu reafirmo também, agradeço o Pedro que está aqui apoiando com a bandeira aqui, né? Obrigada, Pedro. Reafirmo também as falas, né, de todas as pessoas, coloco a nossa disposição para esse diálogo, para a gente seguir fortalecendo essas lutas. E reforço que nesse mais, né, é pensar a carreira única, é pensar o piso salarial. Nós vamos ter campanhas fortes no ano que vem pelo piso salarial profissional nacional, porque a educação básica tem que estar junto do ensino superior, a gente precisa pensar isso como sistema de fato. O sistema foi aprovado aí como a Lei Complementar 220, mas está muito longe da nossa produção histórica, né, orgânica, de como a gente pensa. Essas conquistas, e todas elas sempre foram com o povo na rua, com a ocupação dos nossos espaços, para a gente promover a Constituição Democrática, a LDB, os planos nacionais decenais da educação, né, e o Sistema Nacional de Educação. Então, nesse sentido, né, e como meu tempinho aí já terminou, eu quero dizer o quanto é importante a gente estar junto, e esse ano, nesses meses, a gente também já reforçou essa luta histórica do ano de estar junto com os estudantes por meio da FENET, que é a Federação Nacional dos Estudantes do Ensino Técnico Tecnológico, que há pouco estiveram aí ocupando universidades pelos restaurantes universitários, pelas condições de transporte, moradia, pelas condições da educação de fato, os estudantes no ensino superior. Então, que a gente esteja junto de verdade, ocupando as ruas, né, e contra esse Congresso inimigo do povo, a gente reafirme que nós vamos produzir uma educação comprometida com a transformação do nosso mundo, contra as guerras, pela Palestina livre, contra os cerceamentos, bloqueios a Cuba, contra agora os ataques à Venezuela, né? Nós vamos construir o nosso mundo diferente, numa perspectiva ecossocialista, porque é isso, ecossocialismo ou barbárie. Obrigada. Eu sou do ANDE Sindicato Nacional, eu sou docente, sou radical. Eu sou do ANDE Sindicato Nacional. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Jaqueline. Muito obrigada. A vida só é boa, né, Jaque? Quando é boa para todo mundo. É isso. Muito obrigada, viu? E agora nós vamos ouvir o Caio. O Caio participou ativamente, eu tenho certeza que eu vou deixar que ele fale sobre isso, de um movimento que foi muito importante quando fomos duramente atacados, quando o PIBID quase foi extinto. E o Caio se juntou com muitos outros estudantes no movimento chamado PIBID Resiste, e o PIBID ficou. Caio, por favor, conta para a gente um pouquinho da sua história. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Jaque. Eu vou falar de pé, professor, né? Também eu tenho uma apresentação que eu quero... Então, me apresentando, meu nome é Caio Souza de Oliveira. Minha graduação eu fiz em Geografia na Universidade Federal de Goiás. Fui PIBID e residente, né? Então participei do Residência Pedagógica também. Queria, com muita emoção, queria ter levado para o Enalic em Lajeado, mas trouxe somente para esse Enalic, tinha esquecido de levar para o Rio Grande do Sul, um caderno que eu recebi no primeiro dia do PIBID. É o caderno que tem as minhas anotações de todas as minhas reuniões do PIBID e do Residência Pedagógica. Então, aqui é um diário, de fato. Também me acompanhou na graduação. Quando eu recebi esse caderno, na verdade, eu queria ter ganhado a camiseta do PIBID, porque todo mundo que eu tinha por referência, as pessoas mais inteligentes e mais legal do curso, quando eu fazia história no IFG, era o pessoal do PIBID. Eu via aquele pessoal, me orgulhava muito e dizia que um dia eu queria ser também do PIBID. E na geografia eu tive essa felicidade. E esse caderno é um caderno que eu guardo com muito carinho, até na gaveta da minha casa, e sempre o reabro antes das aulas, porque o PIBID e o Residência Pedagógica são duas políticas formadoras de professores, e a gente tem que lutar muito nesse sentido. Não só para a permanência desses programas, mas também
para a permanência das bolsas. E foi nesse sentido que eu me organizei no ano de 2021 e nós criamos o movimento PIBID Resiste. Então, quem somos, né? Somos uma articulação de bolsistas do PIBID, do Residência Pedagógica, junto também com professores, criada em 2021 para organizar as demandas surgidas desde então. Naquele momento, a gente tinha como demanda o não pagamento das bolsas, né? E aí, então, nós criamos as nossas redes sociais, a gente tinha coordenação de movimento, mas conforme algumas demandas foram sendo cumpridas, as bolsas foram sendo pagas, nós tivemos, nesse sentido, também um esvaziamento. Mas nossas pautas também giraram em torno do aumento, né, do valor das bolsas, que a CAPES, com muita felicidade, aumentou da graduação, também da pós-graduação. E aí, então, os nossos objetivos... garantir, né, a garantia que iremos receber, então, as bolsas naquele momento, mas a manutenção também dos programas, como a correção dos valores. E hoje também acredito muito, como a professora Lueli, com muita felicidade, né, inclusive minha conterrânea lá de Goiânia, da Universidade Federal de Goiás, falou em relação à questão dos concursos públicos, né? Então, nós temos professores sendo formados. Eu li uma matéria na semana passada que, provavelmente, se eu não me engano, 60% dos professores, ou até um pouco mais, devem se aposentar em 10 anos, né, até 2035. Então, esse é um dado muito interessante para a juventude que está aqui assistindo. Então, a gente tem que cobrar novos concursos, porque tem muitas vagas ociosas. Hoje, eu, felizmente, já sou graduado, já terminei o meu mestrado em Geografia e sou professor na rede estadual de Goiás. Sou professor sobre regime de contrato, aguardando cadastro reserva em Goiás, no Tocantins, no Mato Grosso. Então, assim, a convocação também não ocorre nos concursos, mesmo a gente sabendo que, em alguns casos, né, de alguns concursos públicos, o número de déficit de professores ou de professores em regime de contrato é maior até do que o número de inscrições, às vezes, né, enfim, de pessoas que conseguiram ser aprovadas e classificadas em todas as fases. Então, o que mais o movimento PIBID Resiste fez ou faz pela formação e valorização dos professores? Aí, antes, eu queria só compreender como que os movimentos sociais têm se organizado na era da internet, porque isso é muito importante, não só de tempos pandêmicos, mas também de tempos pré-pandêmicos, né? Aqui eu trago a obra do grande sociólogo Manuel Castro, um sociólogo espanhol, mas muito lido também na geografia, que ele tem a obra Redes de Indignação e Esperança. Então, é um dos livros mais importantes para entender como que os movimentos sociais do século XXI se organizam usando a internet e as redes sociais. Então, aqui ele traz os movimentos sociais surgem numa crise econômica ou estrutural e uma crise também de legitimidade do poder político. Então, a mudança e comportamento humano, ela vem, né, nesse sentido das emoções. O medo, a aversão, a surpresa, a tristeza, né, a raiva, a indignação, a esperança. E nós somos um movimento também que surgimos nesse mesmo sentido, né, em 2021 e também em 2022. A gente tinha muito medo de tomar o calote em relação ao governo Bolsonaro referente ao pagamento das bolsas. E essa ação comunicativa, essa ação organizadora é o que garante essas lutas sociais. Então, como que a tecnologia ela muda a ação política, que então os sindicatos têm uma forma mais tradicional de tocar política, mas também se percebem pelo movimento real, por compreender o movimento da realidade, que hoje as redes sociais é uma grande forma de organização coletiva. Então, são novas formas modernas de resistência de poder, são formas modernas também da organização social. E aqui eu trago, né, a nossa grande assembleia, onde reunimos, na época, 7.000 pessoas de maneira simultânea, ao todo, que passou na nossa assembleia de bolsistas do PIBID, do Residência Pedagógica, tivemos 11.000 visualizações, né, referente aos 80.000, 90.000 bolsistas. A gente sabe que é um número bem inferior, mas ainda assim é um número de mobilização muito interessante em tempos que, embora nós temos o crescimento de movimentos de resistência, e aí não só do movimento estudantil, não só do movimento social, não só do movimento sindical, mas também do movimento dos povos das águas, das florestas e do campo,
o crescimento dos movimentos de resistência, a gente vê isso lá na Cúpula dos Povos, estive presente também na COP30, mas nós temos uma baixa em relação às formas de organização social, a baixa do número de pessoas nas ruas, né, enfim, nas mobilizações de maneira geral. Mas os movimentos que também se organizam digitalmente, na internet, eles também se materializam pessoalmente, de maneira física, como a gente consegue ver em 2021, né, os estudantes mobilizando, né, Cadê Minha Bolsa, e outras formas também, né, que nós fizemos. Tuitaço foi uma estratégia muito grande para a aprovação dos PLs, para também no sentido do pagamento das bolsas, as lives, né, do Aquece Enalic, discutir como que essas formas de resistência em torno do PIBID e do Residência Pedagógica têm sido formas de valorização, mas também de um sentido de organização da categoria que se refere aos bolsistas do PIBID. PIBIDianos em Brasília, e esse ano conseguimos, com muita felicidade, ter grandes mobilizações na votação dos PLs, né, e com a presença da UNE, que foi uma parceira nossa nas aprovações do PL, justificou a ausência hoje em relação à votação do Plano Nacional de Educação, mas eu acredito muito que a gente tem que se organizar enquanto bolsista do PIBID. A UNE, os DCS são sempre parceiros, eles sempre estão presentes em algumas mobilizações nossas, estiveram com mais força, mas infelizmente, nós temos também um esvaziamento de algumas dessas entidades, né? E aí, nesse sentido, acho que é importante a gente valorizar as entidades que nos representam, mas também sermos nossos atores, né? Se nós não nos organizarmos, nós não podemos ficar à mercê de de outras pessoas, né? Então, nesse sentido, é um apelo mesmo, os ajustes na mobilização. O movimento, ele precisa muito de novas pessoas para coordenar. Em Lajeado, eu disse que provavelmente seria a última vez que eu falasse em nome dos bolsistas do PIBID, mas, infelizmente, nós não temos, né, pessoas que, de fato, tiveram interesse na coordenação, nos ajudando nas mobilizações nas redes sociais. Então, esse é um apelo para que vocês conversem com os colegas, que a gente consiga nos organizar nacionalmente, podem me procurar nos corredores. Quem tem experiência, quem não tem experiência, quem sabe fazer arte, quem não sabe, a gente aprende e a gente tem que tocar a luta. Então, nesse sentido, PIBID vai ser lei, PIBID para sempre, Palestina livre e PIBID na veia, golpista na cadeia. Adorei! Muito obrigada. PIBID na veia, golpista na cadeia. PIBID na veia, golpista na cadeia. PIBID na veia, golpista na cadeia. É isso. Ouviram? Será que deu para ouvir lá do Congresso? Acho que deu. Muito obrigada, Caio, Jaqueline, Pedro, José Carlos, Leli, Malvina, querida. Muito obrigada a todos que estiveram conosco até agora. Ainda não acabou, não, tá? A gente vai fazer um retrato, depois a gente vai ganhar um brinde. E aí eu vou pedir que a gente se levante, por favor, para que vocês possam ser aplaudidos por quem nos assistiu até aqui. Que fala potente. A nossa força está no nosso coletivo. Nenhuma entidade dessa sozinha é capaz de fazer muito. Mas todos nós, juntos e juntas, nós podemos fazer tudo. E nós vamos fazer. Nós vamos barrar mais uma investida contra a nossa democracia. Nós vamos lutar pela educação que a gente quer. Porque, como disse a Jaque, a gente quer uma vida boa. Mas ela tem que ser boa, porque ela só é boa se ela for boa para todo mundo. É isso, minha gente. Muito obrigada.